E eu queria agradecer já desde logo a mesa e as contribuições e pedir que as pessoas sejam breves nas perguntas. Nós vamos fazer bloco de 5 perguntas e depois volta para os palestrantes responderem. Gustavo. Boa tarde a todas e todos. Atendendo o convite da mesa, pedindo licença das minas, queria já fazer algumas considerações aqui naquilo que eu posso contribuir para esse debate. Sou professor aqui de Direito do Trabalho da UFLA, recém-ingresso, e queria trazer 3 considerações aqui fundamentais para o debate do dia de hoje que a gente tem que resgatar. Primeira das coisas é a felicidade que eu vejo dessa demarcação de poder, de demarcação de força que essa atividade se mostrou. As mulheres aqui da UFLA, auto-organizadas, demonstrando que a demanda tem que ter visibilidade, que pautar o trato da questão, como a Catarina colocou, da equidade ou da igualdade, ou a marca, o registro que vocês quiserem colocar como afirmação de empoderamento, é imprescindível. E o dia 8 de março, como um dia que deve ser memorado, como um dia de luta, hoje ficou ainda mais bonito com essa demonstração que foi feita aqui. A segunda questão é justamente para tratar daquilo que me parece conveniente, que é o trato da responsabilidade que é trabalhista também, que decorre dessas situações de assédio, que por vezes, tanto a Gabriela quanto o professor Bruno colocaram aqui, acerca de como o direito penal e o direito administrativo veem essas questões de assédio. Felizmente, mas ainda não da forma ideal, o direito do trabalho vê isso aí de forma um pouco ampliada. Aqui, quem tem contrato de emprego, quem tem contrato de trabalho na universidade, são as terceirizadas e os terceirizados, o segmento mais precarizado de trabalhadores e trabalhadoras que estão inseridos na universidade. Imagino que muitos de vocês também trabalham como empregados, também são precarizados como terceirizados ou precarizados de outras formas também. E saibam, a Justiça do Trabalho não tem uma visão tão restritiva para pensar responsabilidades. A gente pode colocar, por exemplo, que se um professor ou uma professora assedia um trabalhador terceirizado, a universidade é responsável por aquele ato. O mesmo vale quando há um assédio sexual ou moral entre colegas, pares, inclusive de um subordinado para com um superior, ainda que isso possa parecer estranho dentro de uma perspectiva estrutural de classe. Chacotas, essas situações elas acontecem, sobretudo quando a gente está diante de um homem podendo assediar uma mulher. Um inferior hierárquico assediando sua superior à mulher. Então isso, aos olhos da Justiça do Trabalho, não é tão estranho. E a responsabilização é sistematicamente acolhida nos tribunais trabalhistas. Fique isso na cabeça de vocês como um alerta. As situações não são tão restritivas. Os marcos que a Catarina colocou aqui como definidores de assédio são um pouco mais recebidos pela Justiça do Trabalho. Mas temos que pelejar para que isso aí seja cada vez mais expandido. E a terceira consideração é que a gente tem que pensar, fazendo a ligação do trato da afirmação da luta das mulheres, que hoje a gente tem uma data simbólica afirmando, data essa que foi firmada aí e internacionalizada com uma série de marcos de lutas fascistas, que foi eternizada também como estopim da Revolução Russa de 1917, entre outras tantas marcas de memória que a gente tem que resgatar, como sendo um dia de luta de um segmento dos vencidos da história. Um segmento, infelizmente, tem que ser colocado dentro desse marco. Vencidas da história, mais da metade da humanidade. E vencidas e vencidos da história, nos quais negras e negros, nós, a população LGBT, oprimidos, trabalhadores de todo mundo, nos inserimos. E nos quais a gente tem que se ver enquanto iguais. E nos quais a gente tem que saber que somos aliados e aliadas. E nos quais, se a gente não perder de mente da perspectiva de que só a luta muda a vida, a gente vai conseguir fazer muita transformação. Hoje me parece que foi um baita de um começo aqui para a UFLA, ou pelo menos um marco.
e eu espero que a gente possa estar junto, porque essa luta é nossa. Valeu! Gustavo, muito obrigada pela sua contribuição. Por enquanto eu recebi apenas 3 inscrições, mas antes de abrir para as intervenções da plateia, de fazer a leitura de um documento que foi entregue para todas vocês aqui nesse auditório e que nós consideramos relevante nessa direção que o Gustavo colocou como o início de uma luta. Manifesto de fundação do Fórum Permanente de Combate aos Assédios na Universidade Federal de Lavras. Ainda que a universidade pública seja um espaço de fundamental importância para a garantia dos valores democráticos, sabemos que em seu cotidiano persistem relações autoritárias e opressoras, manifestas em diversas formas de assédio, notadamente o moral e o sexual. O assédio moral pode ser definido como a exposição repetitiva e prolongada de trabalhadoras e trabalhadores, educandas e educandos, a situações humilhantes, degradantes e constrangedoras durante o exercício de suas respectivas funções, sejam elas educativas ou laborais. Esta forma de assédio ocorre, sobretudo, a partir de relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho ou estudo. Por sua vez, o assédio sexual é o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, por parte daqueles e daquelas em condição hierarquicamente superior. Tal atitude pode manifestar-se clara ou sutilmente, podendo ser falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, sinais, sugestões ou ameaças, expressando-se como coação ou chantagem. Sabemos que estas manifestações se encontram arraigadas e naturalizadas em uma cultura autoritária, patrimonialista e herdeira do patriarcado, que urge ser definitivamente superada. Em defesa de relações sociais igualitárias e libertárias, nos comprometemos a não medir esforços para combater em nosso meio o assédio em todas as suas manifestações. Nos erguemos em defesa daquelas e daqueles que, sob quaisquer pretextos, motivos ou ocasiões, encontram-se no seio de nossa universidade na condição de vítimas de violência e opressão, seja de gênero, de cor, de etnia ou de credo, de condição social, política ou econômica. Saudamos a luta daquelas e daqueles que há muito se dedicam à construção de uma sociedade igualitária, justa e libertária. Saudamos as profissionais e os profissionais da educação, as educandas e os educandos, e todas aquelas e todos aqueles que se sacrificam no dia a dia pela educação pública gratuita de qualidade, laica e socialmente referenciada. Saudamos as funcionárias terceirizadas e os funcionários terceirizados, incansáveis trabalhadoras e trabalhadores, maiores vítimas da precarização das relações de trabalho. Reunidos nesse 8 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher, no Salão de Convenções da Universidade Federal de Lavras, manifestamos a fundação do Fórum Permanente de Combate aos Assédios na Universidade Federal de Lavras. Assinam este manifesto o Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino de Lavras, o SINDUFLA, a Associação dos Docentes da UFLA, a ADUFLA, a Associação dos Pós-Graduandos, a APG, o Diretório Central dos Estudantes, DCE, o Coletivo de Mulheres da UFLA, o Levante Popular da Juventude, e esperamos que, de alguma forma, todas que estão aqui presentes e que estarão juntos conosco nessa luta. Eu vou abrir então para as intervenções da plateia, peço que sejam breves para que a gente possa voltar aqui para as respostas da mesa. Então, em primeiro lugar, o Arnaldo. Por favor, venham aqui na frente, porque como a gente está filmando, é importante que vocês estejam aqui, o microfone está aqui na frente. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, sou estudante de área de alimentos, faço parte do Levante Popular da Juventude e também do coletivo de negritude da Dara Zumbi da UFLA. Na verdade, a gente não vai fazer uma pergunta, a gente vai fazer uma crítica, que no dia 8 de março de 1857,
houve um manifesto de mulheres operárias que manifestavam por direitos trabalhistas e foram trancadas e queimadas vivas dentro dessa fábrica. Acontece que quando isso rolou, as mulheres negras ainda eram escravas. As minhas ancestrais ainda eram escravas. Nos Estados Unidos, a abolição foi 5 anos depois e aqui no Brasil foi só em 1888. Então, de que mulheres nós estamos falando? De que 8 de março que nós estamos falando? Eu sinto falta de um recorte racial mais profundo dentro dos espaços feministas. O feminismo ele se tornou um feminismo branco, que esquece e exclui completamente as mulheres negras, que são as que mais sofrem com o machismo. Principalmente com a sexualização do corpo da mulher preta, que é a mulata gostosa do Globeleza, que é isso. E a minha crítica era mais essa, de que dia que nós estamos falando, que dia internacional é esse, da mulher branca? Desculpa. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Arnaldo, sou da pedagogia e trazendo essa crítica para o nosso dia a dia, né, no espaço de hoje, eu quero vir falar sobre a diversidade na composição da mesa, né, que não inclui a representatividade negra. Mesmo como todos nós sabemos que as mulheres negras são as que mais sofrem quando falamos sobre assédio, sobre estética, sobre pautas do empoderamento feminino. É necessário fazer recortes sociais, sexuais, etc., em todos os temas que nos propomos a discutir. Mais uma vez, nossas irmãs negras, nós indivíduos negros, somos os mais marginalizados. E falar sobre é reconhecer a deficiência brasileira no combate ao racismo. Para finalizar a minha fala, queria trazer que enquanto pessoas brancas estavam lutando por direitos trabalhistas, nós, negros e negras, estávamos e ainda estamos lutando por direitos fundamentais, como o direito de viver. Ao se propor a falar sobre opressões, devemos ter a preocupação em explicitar quem mais sofre com ele. O espaço não nos contemplou, pois não trouxe o recorte necessário, não falou sobre. E mais importante do que falar sobre, é dar espaço para que nós, sujeitos e sujeitas, negros e negras, falemos por nós mesmos. Vidas negras importam. Obrigado. A minha pergunta inicial foi contemplada pela fala do Gustavo, que era referente à responsabilização da instituição com relação ao assédio que os terceirizados sofrem. Então eu vou fazer uma breve fala aqui, mudando um pouquinho o foco. Não sei se talvez o Gustavo seja a pessoa mais indicada para responder, acho que a mesa pode estar autorizada no caso dele responder, mas todos estão, por favor, sintam-se à vontade de responder meu questionamento. É mais uma fala e um pedido de comentário no sentido que eu vou falar. Administrativos. Eu acho que o tapa na boca que a Catarina se refere na UFA tem nome e o nome diz parte. Quando ocorre um questionamento alguma prática da instituição, o questionador assume o risco de sofrer um processo administrativo. Então nós entendemos, nós técnicos vivenciamos isso diariamente, né? Eu mesmo sou vítima de que eu saiba no processo, deve existir outros que eu não sei, mas porque também existe uma dificuldade de ficar sabendo que os processos existem, ou seja, o processado nem sempre sabe que é processado. Ele precisa, inclusive, procurar os seus colegas para saber se eles estão sendo processados. Então a pergunta é nesse sentido, ou seja, nessa discussão que estamos fazendo de assédio moral, como que entra essa questão do processo administrativo ou do uso político, ou do uso de retaliação, ou de qualquer outro tipo de uso que não aquele previsto pelo direito administrativo do processo administrativo ou de sindicâncias coletivas, que parece uma prática recorrente na instituição. Se a gente consegue casar esses dois assuntos nessa mesma discussão, se não, se são coisas diferentes. Eu queria então um breve comentário dos palestrantes, do professor Gustavo, se for o caso, para a gente poder entender como que isso acontece. Muito obrigado. Boa tarde a todas. Aqui eu já me incluo também, me Catarina todas, ressaltando isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta nas questões mais corriqueiras que a gente vê tanto aqui no campus como na vida pessoal de todo mundo. Se os fatos, os atos, aqueles atos mais corriqueiros, como passada de mão na bunda, isso
Deve chato falar isso, que decorreu recentemente aqui na universidade. Coisas desse tipo, como que são tratadas tanto no direito penal como no direito administrativo também, se é cometido com servidores ou até alunos dentro da instituição, quais são as punições previstas nesse caso. E, além disso, em casos mais possíveis também, como alguém mandar uma foto nu para outro sem autorização prévia, como é que é visto isso dentro do direito também? Umas coisas desse tipo. Oi, gente. Todas boas. Primeiramente eu vou sentar, porque somos demais. Meu nome é Vinícius, eu sou mestrando em educação aqui pela UFLA, orientando a professora Cláudia Ribeiro. E a minha fala vem no sentido, no primeiro momento, de parabenizar. A gente precisa desse movimento aqui, principalmente parabenizar também a galera do movimento negro, e me colocar enquanto uma pessoa também que é invisibilizada na UFLA. Eu sou gay e sou soro positivo, e a gente não é visto aqui dentro. E o tempo todo a gente é massacrado enquanto gay. Eu sofro assédios em sala de aula, eu tenho professores que fazem o símbolo da cruz para mim e que mandam o tempo todo que eu me reprima em sala de aula. Eu não sei qual educação é essa. Eu não fui educado para ser reprimido. Eu aprendi muito bem o não se reprima. E eu faço prática dele o tempo todo. Então, enquanto existem pessoas vivendo felizes na UFLA, passeando com seus carros maravilhosos e subindo e descendo e fazendo todo o processo de ser um estudante e ser orgulho de ser UFLA, até hoje eu não entendi o porquê disso. Eu estou aqui há 6 meses e eu luto contra a vontade imensa de desistir de um mestrado que não contempla, de um mestrado que não vê pessoas, de um mestrado que não enxerga. Para além, eu preciso ressaltar o trabalho da minha orientadora, é um trabalho muito importante. Nós temos um PIB de gênero e sexualidade, ele é muito forte, mas ainda é muito pouco. É um primeiro passo. Nós temos um primeiro passo. Mas esse primeiro passo só acontece ainda dentro do Departamento de Educação. E enquanto a gente não se unir, enquanto identidades, enquanto subjetividades dentro dessa UFLA, desse lugar que massacra pessoas todo dia e que nos deixa doentes o dia inteiro, com vontade de correr para casa e largar aquilo que é o nosso sonho, que é estudar e que é transformar, a gente não vai conseguir fazer nada. Em primeiro lugar, meus parabéns mais uma vez a esse movimento maravilhoso, a todas vocês que estão aqui fortalecendo o que para mim era uma luta pessoal até então, está se tornando realidade. A gente está conseguindo transformar em algum movimento. Nesse sentido, eu só agradeço. Muito obrigado. Não temos mais inscritos nesse bloco, ou eu deixei de ver alguma mão levantada? Não? Então eu vou passar a palavra. Por favor. Bom, vocês já sabem, né, quem eu sou. Eu queria fazer, mas eu acho que são perguntas variadas. Eu queria saber, no PAD, quem são essas pessoas que analisam e que julgam os processos administrativos? Queria perguntar também se existe na lei, no direito penal, alguma parte que fala sobre assédio moral especificamente. E tinha mais uma pergunta. Não, mas eu acho que essas duas já estão valendo por agora. Obrigada. Então eu vou passar para os palestrantes e vou pedir, como o Gustavo foi solicitado, que ele incorpore formalmente à mesa, por favor, caso ele se sinta à vontade de responder outras coisas, por favor, Gustavo, fique à vontade. Eu vou passar a palavra e pedir que sejam breves para que a gente possa abrir uma segunda rodada de intervenções. Vou começar de trás para frente, como é de praxe. Retomando aqui, eu acho que
me cabe só fazer uma consideração sobre a fala do Rossano e a indagação do uso político desses processos administrativos e o quanto que isso pode se relacionar com a prática do assédio moral. Não vou entrar em aspectos técnicos e tudo mais, que a Gabriela vai ter plena condição da gente estar dando cabo a isso, mas é corriqueiro ver, né, e infelizmente eu chegando na UFLA agora, perceber que isso também se dá aqui, a prática sistemática, não só como um meio de gerir a força de trabalho, uma forma de promover o adoecimento e a fragmentação de classe, a condução desses processos administrativos, como também uma forma sistemática de acuar os trabalhadores e de promover assédio, o simples fato de sujeitar alguém a um processo. A questão que a Gabriela colocou aqui, das questões que estão relacionadas à não publicidade de aspectos específicos em procedimentos administrativos disciplinares e entre outras coisas, acabam servindo de subterfúgio em algumas situações para deixar o trabalhador, a trabalhadora com a corda no pescoço, a ameaça constante de que ele ou ela possam ter uma sanção administrativa que pode ser levada inclusive até as últimas consequências, com a exoneração do sujeito. E isso é utilizado sistematicamente nos órgãos administrativos, nos entes públicos, como um mecanismo de coerção daqueles que estão nessa posição de classe. Chefias se utilizam disso com toda a frequência e com toda a certeza. Esse tipo de situação pode ser vista como de assédio moral. Sobretudo quando a gente vê que um trabalhador, por vezes desincumbindo uma tarefa de representação classista, de representação sindical, ou mesmo no bojo de movimentações políticas, acaba sofrendo processos reiterados pelas mais diversas fundamentações, às vezes coisas mesquinhas, mínimas, que não têm a menor fundamentação, pelo simples fato do processo ser uma ameaça. E a gente sabe, poxa, eu tenho estudado direito, quem estudou direito sabe que o processo é um problema. Imagina para quem é tido por leigo, para quem não estudou direito, para quem não tem noção de quais podem ser as consequências de um processo administrativo disciplinar. Então, num cenário desse, todas aquelas situações, aquelas consequências que a Catarina bem colocou aqui como potenciais a uma pessoa sujeita ao assédio moral, são colocadas aqui numa potência gigantesca no caso da sujeição ao processo. Rossano falou que sabe de um, possivelmente ainda tramitando lá às escuras. Eu conheço servidores, por exemplo, empregados públicos da Universidade de São Paulo, que tem mais de 60 processos administrativos disciplinares em trâmite, para além dos processos criminais, que acabam não dando em nada. Mas o sujeito fica com esse peso nas costas, fica sofrendo, e se o sujeito é fácil de quebrar, se a pessoa não tem uma convicção militante aguerrida, um grau de consciência tal, ele acaba quebrando na primeira, ele não segue militando. Isso daí acaba enfraquecendo essas lutas que nós pretendemos animar, todas elas. E aí a fala do Vinícius, que me animou muito, com mais um chamado, vendo a auto-organização das mulheres, vendo a auto-organização de negras e negros, para que nós, LGBTs na universidade, possamos também nos auto-organizar. E talvez daqui partir esse convite também, para que a gente possa, enfim, fazer um coletivo, fazer uma organização ampliada, para que tenha também visibilidade. Aproveitar a potência da luta das mulheres nesse 8 e talvez lançar aí algo de importante. Então, receber a fala do Vinícius também como um convite e agregar de todas as formas e com todas as forças, com toda a minha disposição militante a essa tarefa que é necessária. Valeu. Eu vou retomar a fala do Vinícius
racistas, machistas, misóginos e homofóbicos. E se eu não assumisse isso, eu não estaria assumindo inclusive as violências que eu sofro nesse departamento, desde que eu tomei posse. E até o momento em que eu não aguente mais e peço a exoneração. Mas, Vinícius, eu e você somos duas crianças que estão tomando muito tapa na boca. Tô sem boca já. Né? Os dentes estão caindo. O que eu espero é que saindo daqui hoje não sejamos só nós, porque assédio é palavrão no meu departamento. Quando eu falo assédio, as pessoas, nossa, que coisa absurda, Catarina falou assédio, né? Como é que eu digo? Meu chefe carinhosamente me ofereceu me apresentar um homem porque eu reclamei das condições de trabalho. Isso não é assédio? Isso é o quê? Né? É carinho, é cuidado. Olha como eu estou feliz. Né? E é isso. Na fala do Vinícius, na fala dos meninos, se a gente não se organizar enquanto militância para derrubar as portas, elas não vão abrir sozinhas. E dizer que eu trabalho num departamento misógino, homofóbico, racista, não é dizer que eu não gosto do departamento, que eu odeio a universidade, que eu quero acabar com a universidade, porque aqueles discursos que nos reprimem dizem isso, que quando eu estou denunciando, nossa, eu estou denegrindo a imagem da universidade. Até usar o verbo denegrir já é racista, mas eles usam isso como acusação contra mim, porque a gente não pode fazer crítica. Mas enquanto nós não fizermos críticas, o imperador vai continuar desfilando nu na nossa frente. Enquanto nós não fizermos críticas, a universidade não muda. Enquanto nós não fizermos críticas, essa universidade nunca vai ser universal. Né? A denúncia tem que acontecer e a gente tem que falar abertamente disso, e a gente tem que parar de ter vergonha de dizer eu fui assediada. E a gente tem que começar a criar um clima organizacional dentro dessa instituição em que não seja a vítima que tenha vergonha do assédio, mas seja o assediador, aquele que agride, aquele que faz comentários jocosos, aquele que faz piada por condições, por identidade de gênero, por orientação sexual, por ser mulher, por ser negro, por ser pobre, por ser trabalhador. É edital que diz que aluno trabalhador não pode fazer iniciação científica voluntária. Quem defende esses discursos é que tem que começar a ter vergonha de circular aqui dentro. E a gente precisa se organizar para isso. A gente precisa começar a criar situações vexatórias para os nossos agressores. Não é a gente que tem que ter vergonha. Bom, em relação à autoridade competente para o PAD, qualquer um, seja servidor, seja cidadão, tem o direito de denunciar irregularidades na administração pública. Então, qualquer um que veja uma situação de assédio tem o direito de denunciar. No caso específico dos servidores, isso é um dever. Então, qualquer servidor público que tenha conhecimento de uma irregularidade no serviço público tem o dever de denunciar. Quem apura essa conduta? Pela 8.112 é a autoridade superior da instituição. E aí vai ser a regulamentação interna dessa instituição que vai dizer propriamente quem é essa pessoa. Né? Por exemplo, no caso da UFLA, essa é uma competência da reitoria. Né? A competência disciplinar pertence à reitoria. Mas não é o reitor propriamente que faz isso. O reitor designa uma comissão formada por 3 pessoas. Essas pessoas não podem ser nem suspeitas ou impedidas, não pode ter uma relação próxima com o investigado. Qual o problema? Não existe requisitos objetivos para a nomeação dessa comissão. Né? Então, essa comissão pode muito facilmente ser nomeada pelas pessoas que estão dizendo que o imperador está vestido, está muito bem vestido, está tudo bem. E aí eu entro já na pergunta do Rossano,
a questão do uso político dos PADs. Como eu disse para vocês, o PAD ele precisa passar por um juízo de admissibilidade. É fato que a autoridade superior tem o dever de investigar irregularidades na administração pública. Só que esse dever tem que passar pelo juízo de admissibilidade, tem que verificar se estão presentes requisitos para a abertura desse PAD. Se não estiverem presentes, ele está fazendo realmente um uso político do PAD, né? E aí, nessa medida, ele mesmo age como ato de improbidade. Ou seja, a autoridade superior que usa o PAD como forma de pressão política, não como forma de investigar irregularidades, como seria a função dele, exerce uma improbidade administrativa, que é passível de denúncia para o Ministério Público e de investigação para uma ação de improbidade. Só uma questão que eu acabei não dizendo e ela pode ser importante. Para a caracterização do assédio moral, normalmente exige-se que a conduta seja reiterada, a não ser que seja uma conduta muito grave de uma vez só. O assédio moral ele tem que ser coisas que acontecem diariamente, cotidianamente e de forma reiterada. Para o assédio sexual, não. A princípio, uma conduta já configuraria assédio sexual, né? Estou dizendo isso por causa de situações específicas. Por exemplo, passou a mão na bunda, já pode ser considerado assédio sexual. Aconteceu uma vez só, mas ainda assim já pode ser considerado assédio sexual. Porque aí aquela questão de violar a moralidade, de não estar cumprindo o dever de tratar todos com humanidade, tudo bem? Para o assédio moral em específico, tem essa questão de que, a princípio, deveria ser uma conduta reiterada, mas quando uma conduta uma vez grave o suficiente, já pode ser considerado assédio. Por exemplo, alguém dá um soco em um técnico, né? Isso seria uma conduta única que já pode configurar um assédio moral. Pessoal, na parte que me toca, especialmente na perspectiva criminal, eu só deixei falar sobre como que funciona a perspectiva de investigação, processamento e decisão no aspecto criminal. Ou seja, para fazer um link com aquilo que eu já tinha iniciado, que os crimes eles não escolhem especificamente lugares para serem praticados, ou seja, o âmbito da universidade também pode ser um local de prática delitiva. E ao final das contas, como que a gente deve se tratar nesses casos? Eu tenho conhecimento da prática de um crime, o que eu devo fazer? Sou vítima de um crime, o que eu tenho que fazer no aspecto criminal? Então, na perspectiva da definição da responsabilidade penal, o Estado chama um monopólio para si. Então, o Estado tem um monopólio da aplicação da responsabilidade penal. Razões pelas quais, se alguém se sentir vítima, ou tiver dúvidas se aquela prática não é delitiva, aconselho procurar, inclusive, delegacia de polícia, os órgãos do Ministério Público, até mesmo da magistratura. São órgãos, inclusive, que o Código de Processo Penal traz como propícios para receber qualquer tipo de informações do que tange a prática delitiva. Só que eu tenho que fazer algumas considerações. Considerações são as seguintes: a maior parte dos crimes que são elencados pelo Código Penal são alcançados mediante uma ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Qualquer dessas instituições que eu citei, que tiverem conhecimento, principalmente as delegacias de polícia, que tiverem um conhecimento da prática de um crime, eles têm que, por iniciativa própria, iniciar o processo de investigação dos crimes de ação penal pública incondicionada. O legislador é que vai definir quais são os crimes de ação penal pública incondicionada, quais são os crimes de ação penal pública condicionada e representação, quais são os crimes de ação penal privada. Então, essa perspectiva, inclusive, de definição da ação penal pressupõe muito a divisão de responsabilidade entre Estado e indivíduo. Alguns crimes, o interesse do indivíduo sobrepõe ao interesse do Estado. O Estado, então, define a ação penal privada. Em alguns crimes, o interesse do Estado é tão relevante também como a iniciativa da vítima. Aí ele vai, então, intitular uma ação penal pública condicionada à representação. No caso do assédio sexual, o legislador achou por bem, por meio de política criminal, definir um crime de ação penal pública condicionada à representação.
Então, se um delegado de polícia tiver informação de um assédio sexual, para que propicie o início de uma investigação, ele precisa da representação da vítima. Representação da vítima, segundo inclusive a doutrina e a jurisprudência, não há uma formalidade para alcance dessa representação. Basta simples interesse da vítima no que o Estado toma providências. Então, simples depoimento ou simples procura da delegacia seria considerado como possibilidade de representação. No mesmo tipo penal, se a vítima for menor de 18 anos, a ação penal se torna pública e incondicionada. Se tornando pública e incondicionada, se o delegado de polícia ou qualquer pessoa comunicar essas entidades deverão abrir um inquérito policial e, evidentemente, se o Ministério Público achar por bem, ele vai denunciar essa pessoa, independentemente da vontade da vítima. Por quê? Porque o interesse, nesses casos, do Estado sobrepõe os interesses das vítimas. Outra coisa relevante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: esses são os mecanismos. Se o Estado intitula monopólio na atividade de investigação, processamento e denúncia, procure esses órgãos, que esses órgãos vão de alguma forma reduzir a pena aquilo que se expõe por meio da situação fática e, ao final das contas, somente por meio de decisão que iremos alcançar uma verificação se isso é crime ou não é crime. Ou simplesmente essa investigação terá que ser colocada posta numa perspectiva de análise se isso é crime ou não. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: em grande parte desses crimes que envolvem a sexualidade é alcançado por meio de sigilo, para uma maior proteção da vítima, inclusive. Sigilo esse que alcança a população em si, mas não as pessoas que fazem parte do procedimento. Ou seja, aquele que está sendo investigado tem acesso aos autos, a vítima tem acesso aos autos, os advogados têm acesso aos autos, mas isso não alcançaria a publicidade que dá na maior parte dos delitos. Então isso também é uma correspondência dos crimes sexuais para proteger do que tange aos interesses da vítima. Outro ponto, e aí é o último ponto que ficou faltando na minha fala, é sobre a iniciativa. Então, quando o legislador estipulou a ação penal pública condicionada de representação, ele deixou nas mãos da vítima a oportunidade de iniciar ou não um procedimento acusatório. Então, que as vítimas reflitam sobre se elas têm esse interesse, mesmo fatos ocorrendo dentro da universidade, né, a autoridade policial tem a atribuição para alcançar um processo de investigação, seja ele onde for alcançado. Então, mesmo no âmbito da universidade, isso se encontra numa perspectiva de investigação policial, seja tanto numa perspectiva de competência estadual quanto federal. Tá? Isso é só para terminar. Agora, no ponto que foi questionado sobre passada de mão, algum tipo de importunação, cantadas ofensivas, eu tenho que trazer à luz também um outro princípio penal, que vai na mesma direção daquilo que nós chamamos como direitos fundamentais e limitação do ius puniendo. Uma perspectiva inicial da definição da teoria do crime, então, no sistema penal nós temos uma teoria do crime, então, para nós estabelecer se aquilo é crime ou não é uma questão muito complexa. Então, nós temos um semestre inteiro para estudar a teoria do crime. E a teoria do crime, então, são vários dispositivos para dizer: crime para nós não é um comportamento que isso gere uma correspondência da prática de situação penal. Não, crime para nós não é isso. Crime para nós é um fato típico, ilícito e culpável. Então nós vamos definir quais são todos os elementos do fato típico, todos os elementos da ilicitude, todos os elementos da probabilidade. E isso é um processo que envolve muita teoria. Não é tão simples para dizer, está no código, isso é crime. Não. O indivíduo pode alcançar essa correspondência, embora esteja alcançando uma legítima defesa. Legítima defesa exclui a ilicitude, excluindo a ilicitude não tem crime. Então, só à luz de entendimento, nós ficamos muito preocupados com a tipicidade. E essa tipicidade para nós, há algum tempo atrás, era: o que é típico? Aquele comportamento que se enquadra perfeitamente no tipo penal. Então, esse comportamento tem reflexo no tipo. Só que isso não era suficiente. Nós tínhamos violações do bem jurídico que eram extremamente insignificantes à luz do sistema penal. Como bem dito anteriormente, o sistema penal é a última ratio, é intervenção mínima, ele não atua em todos os casos. Vou dar um exemplo. Nós temos o crime de furto. Não é qualquer subtração que vai ampliar a tipicidade do crime de furto. Subtração de uma caneta para um funcionário público. Isso se amoda perfeitamente no crime descrito pelo peculato. O funcionário público se utilizando
em razão da facilidade das suas funções, ele subtrai um bem que é do erário, que é do direito público. Isso é peculado? Não. Para nós no sistema penal, embora isso possa ter alguma correspondência em outros ramos, para o sistema penal não. O indivíduo que vai lá, subtrai uma coisa de valor muito pequeno, muito baixo, um valor ínfimo, isso não tem tipicidade. Então, para nós, a gente trabalha essa perspectiva numa tipicidade material. O que isso quer dizer? Além do enquadramento perfeito do fato ao tipo, temos que verificar uma relevância da violação do bem jurídico. Se não for relevante essa violação do bem jurídico, o fato se torna atípico. Eu não teria responsabilidade penal. Agora, no caso dos atos forçados, se o indivíduo coloca a mão por dentro da blusa da mulher e acaricia os seios dela, isso configura ato libidinoso, que para nós hoje está no mesmo tipo do estupro, ou seja, isso seria estupro para uma legislação penal, porque não seria significante, muito pelo contrário. Ele violaria a liberdade sexual. Mas por quê? Porque ele conseguiu alcançar aquilo que nós definimos como ato sexual. Ato libidinoso diverso da condição carnal. Diferentemente daquilo do indivíduo simplesmente aproveitar da situação num ônibus e acariciar por fora da roupa as nádegas da vítima, por exemplo. Isso já foi para os tribunais, e os tribunais entenderam como possível a tipicidade da importunação ofensiva ao pudor. Eu não posso enxergar nesse caso como um ato libidinoso. Isso os tribunais, mas em virtude da violação da gravidade do artigo 203 do Código Penal. Então, é a partir dessas análises que nós temos que verificar se isso foi alcançado ou não foi alcançado um ato libidinoso. Se foi alcançado no que tange a liberdade sexual, beijo lascivo, por exemplo, que é uma questão que a doutrina trabalha, beijos forçados, isso pode configurar estupro. Agora, roubar um beijo, isso pode de alguma forma ser um fato atípico, como também pode ter uma correspondência numa importunação ofensiva ao pudor, lá no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, para aqueles que consideram que foi recepcionado esse tipo de legislação. E agora, nesse aspecto, quando eu estou dizendo que não há talvez relevância para o sistema penal, não quer dizer que isso não seja grave também para os outros ramos. Então, os outros ramos, quando o sistema penal diz assim, é porque ele encara que os outros ramos podem de forma mais satisfatória alcançar essa proteção desse bem jurídico. Nós gostaríamos aqui na mesa de abrir 5 minutos para o coletivo Negritude falar um pouco sobre a questão do assédio ou da maneira como gostariam de se colocar. Então, quando a gente falou da importância da representatividade, é porque tem dados que mostram que os homicídios das mulheres negras aumentou muito enquanto das mulheres brancas diminuíram. Então a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para isso. Porque não é simplesmente por ser mulher, mas por ser mulher negra numa sociedade racista. Eu também a gente queria dar outra, uma dica, assim, dos coletivos que vierem, assim, na UFLA, ter a preocupação de como conversar com todos, a forma como chegar, de se tem preocupação, se tem todas as diversidades, porque é muito importante, né? Vamos supor, a gente é 52% da população brasileira, mas muitos coletivos da UFLA aqui só gente branca, assim, é preocupante. Então a gente tem que ter esse olhar para isso, e eu vou passar para você, Fernando. É preocupante mesmo, principalmente dentro do feminismo, falta muita representatividade e a diversidade dentro do âmbito feminista. Até mesmo a invisibilidade do negro, quando se usa o punho no movimento feminista, aquele punho é do movimento negro, ele surgiu com o movimento negro dos Estados Unidos, e ele é usado dentro do símbolo feminista como o símbolo do feminismo negro. E isso é usado invisibilizando a mulher negra, sabe? Aquele parâmetro ali de mulheres que invisibilizam a mulher negra, mas usando os símbolos dela. Então, aí agora, para falar do coletivo, o coletivo está em construção, tem pouco tempo que ele existe. A gente ainda está movimentando, reunindo, vendo como que vai ser a questão de reuniões, de atividades,
Então, eu gostaria de convidar os negros e negras a participarem. Tem um grupo no Facebook, chama Coletivo Dandara Zumbi. Então, gostaria bastante que os negros e negras aqui participassem do coletivo e construíssem junto com a gente, porque é de extrema importância nós negros mostrarmos a nossa cara aqui na universidade, que precisa. E também, posteriormente, a gente ultrapassar a barreira da universidade e dialogar com a sociedade, que é também bastante excluída, porque a maioria dos pretos está lá fora, né? A gente sabe disso. Então, eu gostaria de convidar, estou todos aqui convidados a participar do grupo, a gente vai marcar reuniões. E o coletivo a gente quer fazer para abril, né, para a recepção dos calouros. Então, por favor, gente, todo mundo junta para ajudar. E trazendo sobre esse âmbito da opressão, né, as mulheres negras são as mais abandonadas, né, e que mais morrem em questão de aborto. Então, trazer isso também é muito importante, fazer esse recorte, que quem morre mais por aborto no Brasil são as mulheres negras. As que são mais abandonadas, estão mais à margem da sociedade. Então, a gente tem que trazer esse recorte sim, que não é simplesmente só falar sobre, mas trazer os recortes, aprofundar sobre o tema, porque a gente acaba fazendo uma invisibilidade que não pode, né? Porque está morrendo e a gente não está discutindo tudo. E fica para quem puxa, né, esses temas assim, da UFLA, da preocupação de quanto fazer uma formação de mesa, dessa preocupação de ter pessoas negras, de ter pessoas de diversidade, porque não é simplesmente falar sobre, é dar espaço para que a gente fale por nós mesmos. Porque a mulher tem capacidade de falar por ela, o negro tem capacidade de falar por ele, então é isso, assim, a dica. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Denian, mas eu queria colocar uma ponderação importante que daqui para frente, né, Vinícius? Que todos nós possamos ser protagonistas dos espaços políticos da UFLA, que a gente não espere e não fique a reboque das entidades, né? Eu acho que isso serve para todos nós. A gente não fique a reboque da reitoria, porque a gente não fique a reboque das entidades. As entidades estão aqui para apoiar e qualquer coletivo, qualquer grupo que queira fazer algum evento, alguma manifestação, alguma mobilização, e eu acho que eu posso falar em nome das outras entidades, nós estamos abertos, nós estamos à disposição e a nossa função, o nosso papel enquanto organização política é dar o suporte, mas não é necessariamente ser protagonista. Então, convidar todos e todas que estão aqui para que a gente faça essa universidade ser uma universidade mais viva, mais ativa, né, que possa pulsar politicamente as nossas divergências, as nossas convergências, para que a gente não também faça só os eventos nos momentos, nas datas e quando situações graves acontecem aqui. Eu vou passar a palavra para o Daniel, mas antes eu preciso fazer um agradecimento especial ao Daniel, assim como agradecer todas as pessoas que participaram da organização, mas eu queria agradecer especialmente a ele por ter feito uma arte tão linda, que foi muito elogiada, e agradecer a sua disposição e dizer que é o seguinte, até a gente estava comentando aqui, eu e a Catarina, esse ato é um ato militante, e a maneira como as pessoas se engajaram na organização desse ato foi uma maneira militante. Me incomoda pessoalmente, eu preciso dizer isso, que a gente só participe dos eventos se a gente tiver um registro institucional no SIG, se a gente tiver um certificado, se for chamado um evento formal, a gente só ajudar na organização se a gente for pago por isso, se a gente for a ter alguma retribuição no nosso Lattes. Então eu já queria deixar registrado aqui, né, meu desconforto em relação a essa situação. Eu registrei este evento no SIG, a pedido das pessoas, mas eu quero dizer, e eu quero que isso fique registrado aqui nesse momento, o meu desconforto. Eu acho que a gente tem que ser militante, independente, porque eu acho que a militância não cabe no Lattes, e ainda bem. Daniela, você. Já foi apresentado, eu queria fazer só um questionamento, eu vou tentar ser sucinto em virtude do tempo. Eu queria perguntar assim, se eu posso participar desses movimentos. E eu digo assim, participar ativamente. Eu vou explicar. Porque eu vejo, não pouco, eu vejo muito a repetição de um discurso em discussões de, por exemplo, homem não pode dar palpite. Não dê palpite em opressão que tu não sofre. E aí eu penso assim,
claro que eu não tenho propriedade para falar sobre o local de fala e tudo o que isso envolve, mas eu posso estar falando uma tremenda besteira aqui e vou me arriscar, mas eu vejo isso como uma repetição da opressão. Por exemplo, eu, como homem, cis, branco, hétero, 4 maiorias, né? Quando eu chego num movimento desses, eu me torno uma minoria naquela situação. E quando eu recebo um discurso desse, eu me sinto oprimido. E aí, claro que eu não estou comparando de forma alguma com a opressão que ocorre com as minorias de fato, não é de forma alguma uma comparação, mas eu queria questionar até que ponto esse tipo de conduta é saudável, porque eu só vejo, para quem é direcionado a esse tipo de discurso, eu vejo nascer uma antipatia ou aumentar uma antipatia que já existia, em vez de criar a empatia que a gente talvez esteja buscando. Então, eu queria saber se eu posso participar ativamente, discutir, propor, questionar, ou se a minha participação se resume em fazer um cartaz e compartilhar no Facebook. Obrigado. Eu tenho 2 perguntas para os professores de Direito, e eu não vou me alongar muito, mas eu preciso dar alguns detalhes aqui, até porque eu estou sendo filmado. Eu fui processado aqui na UFLA com o PAD, e ele perdura por 16 meses. E me parece que 8.112 é 60 mais 60 no máximo. O PAD do pessoal do sindicato que desmembrou do meu já foi arquivado, o meu não foi. Então, eu estou expondo isso para saber do juízo, aonde eu quero chegar. Eu quero chegar no juízo de admissibilidade. Por que o PAD? Causa do PAD, um conflito no sindicato. Ou seja, o PAD não é PAD. Porque PAD é processo no recinto, né? No recinto. O PAD não foi PAD, mas tudo bem. 16 meses, já entrei com mandado de segurança, uma série de questões. Estou sendo processado agora por um segundo PAD, porque eu questionei um ato administrativo do meu chefe de departamento, o qual eu não vejo como um ato regular. Entrei com questionamento. A gestão de pessoas orientou o meu chefe a abrir um PAD contra mim. Isso tem tudo documentado. Meu primeiro PAD está na internet, postei para todo mundo ver. E o segundo vou postar também. Então, eu queria saber o que se pode fazer numa instituição que faz esse uso do PAD e voltar para o juízo de admissibilidade, porque os critérios para esse juízo nunca aparecem nos processos e eles deveriam ser publicados também. Pessoal, vamos encerrar nossas intervenções. Vou passar a palavra para a Gabriela responder a pergunta do Gilson e para a Catarina responder a intervenção do Daniel. Rapidamente, se os outros professores quiserem fazer alguma consideração final, está... Além da 8.112, a gente tem a lei do processo federal, que regula os processos no âmbito federal. Segundo a lei do processo federal, depois que você termina a instrução, depois que você já colheu todas as provas, testemunhas, documentos, o processo administrativo tem que terminar em 30 dias. Então, depois que você colheu todas as provas, tem 30 dias para dar a decisão final. Além disso, na própria Constituição Federal, a duração razoável do processo, inclusive administrativo, é um direito fundamental. Então, um processo que dura 16 meses, né, que está violando o direito fundamental à duração de processo razoável, acaba violando um direito fundamental, por isso, inclusive, o mandado de segurança, né, que você ingressou. Em relação ao juízo de admissibilidade, é um princípio da administração pública a motivação. Todos os atos administrativos, e mesmo os não atos, têm que ser motivados.
Então eu vou abrir um processo por causa disso, disso, disso. Ou eu deixei de abrir um processo por esses motivos. Por quê? Para você ter um controle sobre o juízo de admissibilidade. Por que abriu o processo contra A e não abriu o processo contra B? Né? Então, essa importância da motivação no juízo de admissibilidade pode favorecer o controle. Inclusive para processos que deveriam ser abertos e não foram abertos, que aí a administração está submetindo, e mesmo nos casos que foram abertos, para estar muito claro quais foram as razões que fizeram a administração abrir os processos. Só que tudo fica muito complicado quando a própria administração pública é conivente com os processos, com as práticas, né? Por isso que você acaba tendo que sair da instituição para ir buscar o controle fora dela, né? Pode ser tanto um controle judicial, por meio de ações judiciais, ou mesmo um controle social, né? Por meio de divulgação do que está acontecendo, manifestações. Eu não conheço o caso do sindicato propriamente dito para me manifestar sobre ele, sobre o que é, por isso que eu estou dando mais noções gerais. Eu só gostaria de saber se no processo os fundamentos do juízo têm que aparecer publicados. Porque no meu nunca aparece esse fundamento. Tem a questão do sigilo do processo, né? Eles têm que aparecer publicados no processo, sim, para que as partes envolvidas naquele processo tenham acesso. Processos, quem está sendo processado e as partes que estão julgando, a comissão, no caso, né? Mas como os pares, eles são protegidos a princípio pelo sigilo, para a questão da privacidade das pessoas, isso é algo que teria que ficar dentro do processo. Daniel? Eu vou fazer 2 elaborações e tentar ser breve. A gente tem um problema da lógica do multiculturalismo, que emergiu nos movimentos sociais e que opera muito bem com a lógica da judicialização da vida do direito, que define quem é o quê para ter acesso ao quê, né? A partir das identidades. Os movimentos sociais que atuam nessa lógica dizem muito: se você não é mulher, você não pode opinar sobre aborto; se você não é negro, você não pode opinar sobre racismo. Mas os movimentos sociais que combatem essas violências e não operam nessa lógica precisam realmente continuar dizendo que nós temos privilégio social se nós somos homens, se nós somos brancos, se nós somos héteros, se nós somos cis. Não significa que as pessoas que estão nessas condições não devem aderir aos movimentos, muito pelo contrário. Nós devemos, porque é assim que os movimentos alcançam aquilo que eles vão alcançar. Mas eu, por exemplo, no movimento das mulheres negras, eu estou ali para dar força, para dar todo o meu apoio, para fazer o que elas precisarem que eu faça, mas eu tenho que admitir que socialmente eu sou privilegiada por não ser negra. Que, embora eu tivesse trabalhado 52 horas por semana para fazer a minha graduação, o emprego que eu tinha, que me garantia conseguir ajudar em casa e pagar a minha faculdade, se eu fosse negra eu não teria sido contratada. Então, estar na militância, quando eu estou na militância do movimento do transfeminismo, eu estou o tempo todo me colocando num lugar de privilegiada. Eu tenho que admitir, eu sou privilegiada. Admitir que eu sou privilegiada também é uma afirmação política. Porque admitir que eu sou privilegiada e que eu não quero continuar gozando de um privilégio que é abuso de outros sujeitos é militância. E a gente precisa continuar dizendo: sim, existe preferência por pessoas cis, existe preferência por pessoas héteros, existe preferência por pessoas brancas. Porque se nós não dissermos isso, por exemplo, a gente não aprova a lei de cotas. Continua tendo no nosso Congresso homens debatendo direitos reprodutivos das mulheres. E o movimento feminista não podendo opinar, né? Então, eu faço parte de um coletivo feminista que sempre teve homens, cis, gays, trans. Então, a minha visão de militante a gente precisa desse discurso, sim. Não dá para abrir mão dele. Mas ele não significa que as pessoas não podem participar do movimento, muito pelo contrário. As pessoas precisam admitir: eu sou privilegiado, para poder lutar contra essa construção social de privilégios. É isso.